Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberto e hoje eu trago uma leitura aqui para compartilhar com vocês. Na verdade, a experiência de uma leitura, tá? O nome do livro é Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, que eu li aqui nesse Kindle da 10ª geração já. É um aparelhozinho que está um bom tempo comigo, a bateria está até gritando um pouco. O John Gray, na verdade, é um autor que se auto-intitula filósofo. Ele é britânico e ele escreve sobre relacionamentos. A princípio pode parecer uma leitura um pouco chata e o modo como ele escreve é um pouquinho pesado, né? O primeiro capítulo ali é um capítulo que ele começa a estabelecer diferenças entre homens e mulheres e cita que essas diferenças, quando não são compreendidas por ambos, acabam gerando conflitos que resultam aí em prejuízo para os relacionamentos entre homens e mulheres, né? Ele a princípio pensa apenas em relações heteroafetivas, em momento algum alguma reflexão sobre relações homossexuais. E a leitura é bastante interessante. Eu costumo dizer que o modo como o autor escreve, isso é um pensamento meu, ou seja, é uma conclusão minha, talvez não sirva para os outros, é um pouco chato, mas as conclusões às quais ele chega são conclusões bastante interessantes. Eu pensei em organizar do seguinte modo, de uma forma que fique calmo para quem está assistindo entender alguma coisa e decidir se compensa ou não ler o livro. Eu separei aqui no meu iPad, aqui não dá para ver, tá? A câmera está um pouquinho para cima, alguns trechos da leitura que eu acho bem interessante e que talvez sejam aí esses trechos sejam convites para que alguém leia esse livro. De modo geral, eu acredito que para aquele que procura compreender o ser humano na sua essência, a partir de experiências de livros de autoajuda ou de livros que refletem relacionamentos entre pessoas, que essa obra pode ser útil sim. Para aquele que procura uma experiência mais acadêmica, uma leitura que se pauta em fontes, em citações, realmente esse não é o livro, tá? Eu sou estudante do 6º semestre de psicologia e meu interesse na obra, obviamente, que foi exatamente essa reflexão que o autor faz sobre os relacionamentos. No campo da psicologia, ela é pouco aplicado para quem que é da área e pensa em ler. Não, realmente o proveito que se tem não é um proveito de uma leitura técnica científica apoiada em fontes, mas para aqueles que porventura estão passando por alguma crise em um relacionamento ou que apenas desejam conhecer um pouco mais, pode ser sim uma leitura bem interessante, tá? De modo geral, toda a proposta da obra passa-se em torno da ideia de que homens e mulheres são seres que possuem uma espécie de natureza diferente, né? Enquanto o homem pensa e se comunica tanto no aspecto de ideias e sentimentos de um modo, as mulheres pensam e se comunicam no aspecto das ideias de uma forma diferente. E o problema para o autor é que muitas vezes as pessoas se conhecem, se encantam, né, acabam se apaixonando e se amando, e é no decorrer desse relacionamento em que ocorrem coisas muito boas é que as respostas que serão dadas por homens às mulheres serão respostas que os homens gostariam de dar para os próprios homens, porque eles pensam com a cabeça dos homens, enquanto que as mulheres também o fazem segundo a sua categoria de mulher, ou seja, as mulheres dão respostas que as outras mulheres aceitariam como justas. Isso faz bastante sentido, sobretudo quando a gente pensa que na comunicação que nós temos, né, nas reclamações de relacionamentos, geralmente nós
nos queixamos com os outros homens das atitudes das mulheres, e esses homens geralmente aprovam e validam aquilo que a gente está dizendo. E quando a gente quando as mulheres fazem, né, a mesma coisa naquele círculo de mulheres todas conversando a respeito de relacionamento, o que é mais comum do que entre os homens, né? Os homens fazem muito menos isso. Na maior parte das vezes os homens não são validados, são reprovados na sua atitude, mas entre as mulheres elas acabam aprovando e validando o sentimento e as ações das colegas, tá? Para trazer então esse gosto, esse apetite por ler a obra, eu escolhi alguns trechinhos aqui que eu farei a leitura. São trechos breves e o vídeo aqui vocês podem olhar pelo próprio YouTube aí, acho que não vai passar de 15, 20 minutinhos não, tá? Um trecho interessante da obra é quando ele diz o seguinte: não somente homens e mulheres se comunicam diferentemente, mas pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam, precisam e apreciam diferentemente. Eles quase parecem ser de planetas diferentes, falando línguas diferentes, necessitando de diferentes nutrientes. Essa compreensão ampliada das nossas diferenças ajuda a resolver muito da frustração em lidar e tentar entender o sexo oposto. Desentendimentos podem então ser rapidamente dissipados ou evitados. Expectativas incorretas são facilmente corrigidas, né? Então a tese do autor está focada exatamente nessa ideia de que homens e mulheres parecem ser seres de outros planetas no que diz respeito à comunicação, de ideias e sentimentos, e mesmo nas necessidades também. Essas necessidades seriam diferentes, e o problema na comunicação dessas necessidades e sentimentos é que gerariam os conflitos que muitas vezes perturbam relacionamentos, né? Geram mágoas, ressentimentos, crises e acabam até resultando aí na separação. Um outro trecho interessante é quando ele diz o seguinte: quando você se lembra de que seu parceiro é tão diferente de você quanto uma pessoa de outro planeta, você poderá então relaxar e cooperar com as diferenças, em vez de resistir ou tentar mudá-las. Para o autor, para o John Gray, ele fala isso com base na experiência dele com a esposa dele e nas experiências que ele foi somando ao longo do tempo, né? Assistindo e assessorando casais a se relacionarem de modo mais produtivo, né, mais afetivo, de uma forma que pudessem então se tornarem pessoas mais amáveis e colaborativas. E no entendimento dele, o problema do homem muitas vezes é que ele tenta mudar a mulher e moldá-la, né, de acordo com aquilo que ele entende ser bom para ela. E do mesmo modo as mulheres também, né, elas simplesmente pensam com a natureza, né, feminina, que lhe é própria, e acabam querendo mudar o homem e gerando nele ressentimento, mágoa e todo tipo de situação que vai muitas vezes resultar em conflitos que acabam aí por finalizar relacionamentos. Ele dá um exemplo que é muito interessante, e sabe que eu me recordo, por exemplo, de vezes em que eu estava fazendo alguma coisa e alguma mulher dizia isso para mim, e isso realmente de fato me incomodava. Parece ser uma coisa muito natural de fato, embora ele fique citando várias vezes no texto, né, que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e essa analogia ele utiliza muito e é muito chato ao longo do livro. Eu acabei resumindo para os colegas, né, aos quais eu pude contar um pouco sobre o livro, que o John Gray ele pega um assunto muito pesado, muito complicado, ele não cita fonte, não, né, mas pega pela experiência dele, pela experiência de trabalho que ele tem, né, com casais, e ele acaba fazendo isso de uma forma muito correta, que você fala, cara, eu vejo sentido, é legal pra caramba, mas de uma forma muito chata. Então, para mim foi uma leitura muito produtiva para compreender certas coisas que empiricamente ele traz para a gente, ou seja, é da vivência para reflexão, né? Não é um ponto exatamente científico.
ele traz para a gente essas contribuições, mas de um modo que talvez alguns leitores não consigam ir a fundo aí. Então, o que eu estava dizendo é que assim, esse trecho que fala sobre como a mulher muitas vezes tenta dizer para o homem o que ele tem que fazer e como ele deve fazer do modo certo, é um trecho bem interessante, porque realmente é algo que nos tira a concentração. E eu percebo que não ocorre só a mim, né? Então, quando eu converso com outras pessoas, com o meu sobrinho ou com outros homens, geralmente sempre vem aquela coisa: tá querendo dizer o que eu tenho que fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer. E às vezes não, obviamente que às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, mas que irrita, irrita. E o John Gray entende que realmente isso é uma coisa que é do homem, você não vai conseguir tirar isso dele, tá? Olha só que bacana esse trecho. Oferecer a um homem um conselho não solicitado é presumir que ele não saiba o que fazer ou que ele não possa fazê-lo por si mesmo. Os homens são muito sensíveis a isso, porque a questão da competência é muito importante para eles. De fato, se você está dirigindo e a pessoa fala: tem certeza que o caminho é esse? É um ato de carinho que a mulher está tendo, né? E atenção. Ou se você está, sei lá, consertando alguma coisa ou fazendo algo, né? Que você muitas vezes está devotando à própria pessoa, à própria mulher, e ela te questiona a respeito disso, ou te dá um conselho, isso causa um grau de irritação muito grande. E o John Gray não só diz que, olha, isso é próprio do homem, então talvez você precise acessá-lo de um modo diferente, ou simplesmente avaliar se realmente é pertinente dar esse conselho para o homem, porque absolutamente talvez não seja necessário e vai criar nele uma tensão que muitas vezes ele vai responder rispidamente e ofendê-la. É interessante pensar desse modo? É interessante. Tem muito sentido? Faz muito sentido, mas não todo sentido, porque realmente alguém pode falar simplesmente, né, tentar te dar um conselho simplesmente porque quer o teu bem. Vai irritar? Vai irritar. Tá? 99% das pessoas, né, uma estimativa não científica, né, homens que eu conheço, se sentem muito irritados quando uma mulher começa a aconselhá-los sobre o que fazer, né? Para o homem ser competente naquilo que faz, de fato é algo importante. Então ele fala isso em alguns momentos, né, utilizando metáforas aí e que são chatas pra caramba, mas fazem todo sentido, fazem muito sentido, não todo sentido, tá? Olha só que bacana, um outro trecho aqui. Esse mais voltado à característica da mulher. Ele vai pensando características dos homens, características das mulheres. Então ele não fecha, né, no sentido de endeusar o que o homem faz como correto, nem de endeusar o que a mulher faz como correto. Ele apenas faz o seguinte, ele diz: o homem tem umas características que são essas, a mulher tem outras características que são essas outras aqui. E você vai ter que saber lidar com isso, né? E oferecer apoio, e oferecer ajuda, e oferecer amor que a pessoa merece e deve receber de ti. Então o trecho aqui. Quando uma mulher inocentemente compartilha sentimentos de transtorno ou enumera em alta voz os problemas do seu dia, o homem admite erroneamente que ela está procurando algum conselho de um profissional. Ele põe o seu boné de senhor conserta tudo e começa a dar conselhos. Essa é a sua maneira de mostrar amor e tentar ajudar. Ele quer ajudá-la a sentir melhor, resolvendo seu problema. Quer ser útil para ela. Ele sente que pode ser estimado e assim merecedor do amor dela, quando suas habilidades são usadas para resolver os problemas dela. Nesse trecho ele continua dizendo que não, às vezes a mulher só quer ser escutada. E mesmo quando ela fala de situações que são próprias do relacionamento, né, situações que podem melhorar, situações que ocorrem, muitas vezes não é uma crítica que ela está fazendo ao homem necessariamente, ela simplesmente precisa acomodar ideias, expondo-as oralmente, porque é assim que elas fazem entre elas, e elas presumem que os homens também fazem parte desse grupo que pode compreender, né? É como se o homem fizesse parte desse grupo de apoio também. E de fato é muito satisfatório que quando uma mulher diz, né, para a gente que tem determinada necessidade, a gente pode ajudá-la de algum modo, né? Então, olha, está acontecendo tal coisa, você diz: olha, eu posso fazer isso ou aquilo, ou simplesmente você faz sem perguntar, quando é pertinente, obviamente. Mas muitas vezes a mulher ela simplesmente quer ser escutada, quer ser acolhida e ter seus sentimentos validados. Isso
segundo o John Gray, e é realmente um ponto muito interessante, né? Parte dos conflitos muitas vezes ocorrem pela incapacidade que os homens têm de escutar as mulheres, e parte dos conflitos também ocorre quando as mulheres querem dar conselhos em áreas que talvez o homem não se sinta muito confortável em recebê-los, né? Então, são dois pontos bem positivos, bem interessantes, né, da obra, que eu acho importantes. Ele fala aqui de algumas características de necessidades afetivas emocionais de homens e mulheres. Gente, pasmem, eu achei incrível. Eu pensei assim, cara, e não é que é isso mesmo? E eu percebo que quando essas coisas desaparecem de um relacionamento, é quando realmente ele vai declinando, 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 até que as pessoas realmente resolvam cada um ir para o seu canto. Porque muitas vezes é difícil você resgatar aquilo que foi se perdendo, né? Principalmente porque o próprio John Gray fala, olha, os relacionamentos eles passam por turbulências porque as pessoas não estão plenas o tempo todo. Em algum momento você se esvazia e o outro ele vai ter que achar um modo de te dar apoio, de te dar suporte, porque ele te ama, porque ele quer estar ao seu lado, porque ele gosta de ti. Acho incrível essa ideia também, tá? Vou ler aqui então sobre as necessidades afetivas e emocionais dos homens e das mulheres. Os homens precisam principalmente de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. Gente, eu quando li isso eu pensei, cara, é tudo que realmente nós esperamos da parceira com quem nós estamos. Confiança, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito interessante. Uma mulher que a todo tempo desconfia de ti, ela realmente faz com que a sua autoconfiança fique minada. E em algum momento você começa a pensar, cara, se ela não confia em mim, então por que ela não gosta de mim? E é claro que é difícil defender isso, mas a pessoa que desconfia de ti a todo tempo, de algum modo te acusa de alguma coisa que você não fez. E se você fizer, então significa que tá tudo certo. Essa é a mentalidade errônea, concordo, de algum modo, dos homens. Aceitação. Nós entendemos que realmente, e é interessante, eu estou falando pela visão que ele expõe lá, e eu acredito que realmente assim seja. Aceitação. Nós somos de um jeito. Quando alguém tenta nos mudar, é como se a pessoa tenta mudar aquilo que a gente é, quem a gente é. É uma coisa muito difícil. Então, a pessoa te conhece de um jeito, se vestindo de um jeito, falando de um jeito, se comunicando de uma forma, e da noite para o dia a pessoa quer que você seja diferente. É terrível, é inaceitável, é complicado. Acho muito interessante essa ideia de aceitação. Apreço, né? E apreço e admiração eu colocaria aqui na mesma caixinha, né? Gostar de ti, apreciar aquilo que você faz, dizer, poxa, o que você fez ontem foi muito legal. Cara, é impressionante como nos sentimos muito bem quando alguém diz isso pra gente. Olha, pô, o que você fez ontem foi tão legal, fiquei tão feliz, né? Ou no campo da admiração, quando alguém diz assim, nossa, você é tão bom em tal coisa, ou eu gosto tanto de ti por isso ou por aquilo. É muito legal mesmo, né? Me parece que é uma coisa que cerca as necessidades de uma pessoa e a coloca no centro da recepção de coisas positivas, né? Então você passa a viver ali uma espécie de flow, né? Em torno da parceira com quem você está convivendo ali, mais uma vez, a partir da leitura do John Gray. Aprovação também, né? E a aprovação vai no sentido de realmente te aceitar como você é e dizer, olha, tá tudo bem, né? Quando você erra, tudo bem, as coisas acontecem desse modo, pode ocorrer. E encorajamento é outra característica, né? A pessoa que te encoraja a seguir em frente, a pessoa que diz, não, vai dar certo, olha, tenta, vai lá, eu confio em você. São coisas muito positivas de fato. Então, confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. Gente, acho muito top essas ideias. E no que diz respeito às mulheres, né? Tudo aquilo que está aqui é o que a mulher reclama de um homem quando ela entende que isso falta.
Então, a experiência que eu tenho enquanto homem é aquela no sentido de dizer, olha, quando eu recebo isso, de fato, eu fico muito feliz, é positivo, eu me sinto pleno, né? Apto a realmente corresponder amavelmente a uma pessoa. E, e quando alguém está comigo e reclama, então a minha experiência é essa de escutar a reclamação e muitas vezes não entender porque não é a mesma necessidade que eu tenho, né? Então, aqui o John Gray diz, as mulheres precisam de carinho, afetividade é muito importante para a mulher, compreensão, alguém que a entenda nas dificuldades dela, nos humores que hormonalmente podem se alterar, né, a todo tempo, respeito, né, aquela coisa de você respeitar o momento da pessoa, de você respeitar aquilo que ela pensa, o modo como ela é, devoção, acho que essa é uma das partes essenciais, né. A mulher, ela quer ser vista como única, como especial, como alguém que no mundo não tem parecida ou igual, e a mulher reclama quando você não dedica a ela essa devoção. Acho que dessas características aqui, a devoção e o carinho, e a compreensão e o respeito, acho que são todos de fato mesmo, ele dá um tiro certeiro. São coisas importantes, né, que uma mulher deseja receber de um homem. A validação e a reafirmação, né? A validação, então, no sentido de dizer, olha, isso que você está sentindo realmente é positivo, aquilo que você realmente é importante, e ao mesmo tempo a reafirmação também, né? A mulher quer se sentir reafirmada, né? Ela quer alguém que esteja ali ao lado dela e que esteja a todo momento validando e reafirmando aquilo que ela é, dizendo para ela que os medos, as tristezas e os sentimentos de medo, de tristeza e de dor fazem parte daquilo que pode ocorrer a qualquer ser humano, e que isso não faz dela mais fraca, e que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa que pode ir longe até onde ela quiser e assim por diante. Então são coisas que realmente ele faz uma leitura com um senso empírico incrível e traz isso para a gente. Então, as características da mulher, né, ou seja, as necessidades da mulher são carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e reafirmação. Tá bom? E chego aqui no final com mais uma dos trechos que eu entendi que é positivo, né? Mais um dos trechos que eu entendo ser positivo, só corrigindo aqui meu próprio português, que é quando ele fala, por exemplo, a tentativa que a mulher tem muitas vezes de melhorar o homem, né? É claro que eu estou sendo tendencioso porque eu estou trazendo um a mais aqui, eu procurei mesclar aqui homem e mulher. Ele diz, o problema é que quando o homem resiste às tentativas de melhorá-lo, ela interpreta mal a sua reação. Julga erroneamente que ele não esteja disposto a mudar, provavelmente porque ele não a ama o bastante. A verdade, no entanto, é que ele está resistente porque acredita que não está sendo amado bastante. Quando o homem se sente amado, aceito, apreciado, sente que tem a confiança dela, e assim por diante, e ele automaticamente começa a mudar, crescer e melhorar. É interessante, né? Porque ele diz o seguinte, que o homem, em muitas situações, acaba tentando resistir àquilo que a mulher entende que ele pode melhorar. E realmente, melhorar sob certo aspecto, mudar sob certo aspecto, parece se tornar uma outra pessoa. Obviamente que pode ser uma situação válida, né? Ou não, mas pode ser uma situação válida. Você pode mudar e o parceiro que está contigo pode enxergar essa necessidade de mudança em ti, pode ser positivo e apoiar esse processo de mudança. Ele só deixa claro que realmente existem modos, né? E aí no livro ele cita diferentes modos como isso pode ser feito, que permita a essa pessoa crescer contigo. Outro trecho importante aqui para finalizar é quando ele fala, por exemplo, que os homens têm uma característica muito interessante, que é a necessidade de, por vezes, se dedicar às coisas
que são próprias do universo dele, com o foco total e apenas naquilo. E então ele chama isso de ir para a caverna. É quando o homem, por exemplo, começa a se isolar automaticamente. Gente, em determinado momento eu até pensei que somente eu era assim. Mas conversando com outras pessoas, não. Parece ser próprio dos homens, em determinado momento, se recolher, né? E ele diz que se os homens muitas vezes têm essa característica, né, de entrar para a caverna e ele dar conselhos do que fazer nesse momento, né, para apoiar no entendimento de que realmente é uma coisa da natureza dele. Ele diz que as mulheres são como ondas, né, que as mulheres às vezes estão plenas, né, ou seja, estão lá em cima, mas daqui a pouco elas estão lá embaixo, estão se sentindo frágeis, inseguras, precisando, né, de carinho, de atenção, de aprovação, de validação. Então, e ele diz, olha, o homem vai ter que saber entender isso. Você não vai ser pleno a todo tempo. Em algum momento você precisará do apoio da pessoa com quem você está. Esse é um trecho muito bacana também. Está lá para o comecinho do livro mesmo, embora eu tenha invertido e colocado para o final aqui desse breve vídeo que já passou de 25 minutos. Outro trechinho legal do livro é quando ele fala, por exemplo, que num relacionamento a gente conta pontos. E é verdade, gente, é uma loucura isso, mas a gente realmente parece que conta pontos. E como que a gente conta pontos? A gente pensa assim, putz, eu fiz uma coisa legal ontem, então, pô, legal, ó, eu tô esperando que ela faça uma coisa legal também. Gente, isso é uma coisa automática, que acontece em todos os relacionamentos com todas as pessoas. Só que o modo como o homem faz isso, ou seja, ele diz, o modo como o homem conta os pontos é muito diferente do modo como as mulheres contam. É muito legal essa parte, gente. Mas só para atiçar aí, possíveis leitores, ele fala, os homens acreditam que quando eles fazem grandes coisas, eles contam 10 pontos de uma vez. Enquanto que as mulheres esperam que ele faça pequenas coisas. E que essas pequenas coisas vão contar cada um ponto. E a grande coisa que ele acha que ele fez também vai contar um ponto. Então eu me recordo de situações muito legais, assim, do tipo, pô, eu fiz uma viagem muito legal, bacana para determinado lugar. E nessa viagem, pô, a gente curtiu bastante, gastou bastante, fez o que queria. E aí na segunda-feira, depois da viagem, a pessoa chega e fala, cara, você não me dá atenção, você não fica comigo, você não... E aí eu penso, cara, mas eu marquei 10 pontos ali de uma vez e meu, tá tranquilo. Ele fala, o homem quando percebe que marcou os 30 pontos, ele para. E é interessante, porque realmente a gente para. Depois da viagem eu penso, cara, eu posso ficar um mês sem fazer nada, 10 dias, sei lá quanto tempo, mas... Realmente a gente acaba pensando dessa forma, né? Então isso remonta a muitas das situações de vida assim pelas quais eu já vivi. Empiricamente é muito legal essa reflexão e conversando com outras pessoas é muito legal também. Quando a pessoa chega em mim e fala, cara, eu faço tudo, eu fiz isso, aquilo, outro dia eu levei ela para tal coisa, fiz tal coisa e ela continua reclamando. Só conta um pontinho, não adianta. Ele fala, de algum modo é complicado. E ele diz, as mulheres por sua vez, elas fazem cada dia uma pequena coisa, elas podem fazer grandes coisas, mas elas vão contar como se aquilo tivesse somando um ponto. E quando chega nos 30 pontos, elas continuam. O homem não, ele para. E é bem interessante, de fato, né? Parece que a mulher está sempre querendo agradar todos os dias, a todo momento ali, ela nunca para, né? E ele fala, só que tem sistemas de descontos de pontos. Ia ser muito legal essa ideia de descontar pontos. Gente, é impressionante e realmente é desse modo, tá? Essa parte do desconto de ponto, ele diz assim, quando uma mulher está enfurecida com um homem, ela lhe tira automaticamente, né, e o homem faz alguma coisa que ela não gosta, ela tira automaticamente 10 pontos dele e não fala nada para ele, tá? Simplesmente se fecha, fica no canto, né? E o homem também o faz em relação a ela, mas de um modo diferente. Enquanto a mulher tira os pontos do homem, o homem simplesmente faz os pontos, acredita que fez mais do que fez de fato, porque ele conta grandes coisas, né, como 10 pontos, e depois que ele alcançou o que ele entende que é 30 pontos, ele para, né? Então ele fala um pouquinho sobre como funciona essa contagem de pontos, né? Como que homens e mulheres contabilizam emocionalmente aquilo que fizeram, no sentido de dizer, olha, satisfiz meu parceiro naquilo que ele precisava. Gente, é uma leitura
Eu achei um pouco extensa, tá? Alguém que soubesse ou que desejasse resumir, hoje tem todo tipo aí de recursos de inteligência artificial, né? Alguém que pudesse ou desejasse resumir para ler de fato, esse livro teria um proveito grande também, porque em alguns momentos ele acaba se tornando bem repetitivo, bem maçante, porque a ideia dele é trabalhar bem a ideia na sua cabeça, então não é que o autor esteja errado e eu esteja certo, é o contrário, né? Ele tem a estrutura de pensamento dele, o modo de se organizar e de escrever. E se você tiver muita paciência, você vai ler esse livro, vai saboreá-lo e vai aproveitar muita coisa assim para o dia a dia. Eu acredito que a leitura tenha sido muito positiva para mim. Eu vou poder agregar muitas coisas no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, né? Sobretudo o que ele fala do modo como muitas vezes nós transpomos certos medos, inseguranças, e sentimentos e emoções que fazem parte daquilo que nos ocorreu na infância. E isso, né, teria uma pontinha de Freud aí, é interessante, ele não cita, ele não pensa, ele não embasa, tá? Mas é bem interessante e que muitas vezes a gente acaba descontando no próprio parceiro ou sabotando a própria relação, porque a gente não entende que necessariamente aquilo é a expressão de um medo ou de uma dor, né, ou de uma aflição que nós temos por algo que nos aconteceu relacionado a pai, relacionado à mãe durante a infância. Ele comenta que, por exemplo, muitas vezes nós somos estimulados pela educação tradicional a expressar aquilo que nós estamos sentindo e de algum modo tentar resolver isso, né, transpondo ali para o parceiro, para um nível de discussão ou para um grupo de apoio ou com um psicólogo, quem quer que seja, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, ficou com 31 minutos e pouquinho, 32, tá? Mas eu espero que tenha sido proveitoso, tá? Eu sempre gravo esse vídeo na intenção de realmente amanhã ou depois um filho meu, um parente meu, ou mesmo eu, quando quiser relembrar daquilo que eu li, possa resgatar e escutar e ver um pouquinho daquilo que eu já produzi do ponto de vista intelectual. Eu amo leitura, amo conhecimento e eu acho que isso faz parte um pouquinho daquilo que me faz me sentir muito bem todos os dias, que é não só aprender, como também poder compartilhar o conhecimento, tá? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Se fizer a leitura, que o faça e que seja proveitoso, e se desejar comentar alguma coisa aí embaixo, o faça, que eu responderei de bom coração. Um abraço a todos, até mais.